Estamos deixando de construir saúde ao longo da vida? Olá, sou a doutora Laís Beira e hoje teremos uma conversa sobre as escolhas da infância, o estilo de vida e o impacto da saúde ao longo da vida. Nunca tivemos tanto acesso à informação sobre saúde, nunca fizemos tantos exames, nunca tivemos tantos medicamentos e, ao mesmo tempo, convivemos com um aumento de doenças crônicas, ansiedade, obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares. O que é que está acontecendo? Será que estamos apenas vivendo mais? Hoje nós vamos conversar sobre um tema que merece a atenção de todos nós. Se hoje sabemos tanto sobre saúde, o porquê que tantas pessoas ainda adoecem? Para refletirmos sobre esse tema, eu recebo hoje uma profissional que dedica a sua carreira ao cuidado integrativo da saúde infantil e às compreensões de como os primeiros anos de vida influenciam muito na trajetória da saúde. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica Todin. É uma alegria ter você conosco. Olá, prazer. É uma enorme alegria poder estar participando desse episódio aqui hoje. Vou me apresentar um pouco. Para quem não me conhece, eu sou formada, graduada em fisioterapia e me especializei pós-graduada na área de saúde integrativa e também suplementação infantil. Hoje eu dedico a minha vida e também profissão aos cuidados da saúde infantil. Então, eu ensino famílias a cuidarem dos seus filhos, entendendo que cuidar da saúde infantil não é apenas tratar do sintoma ou da doença, mas é construir a saúde que a criança vai levar na vida adulta. Quando pensamos em saúde, muitas vezes nós imaginamos um consultório, não é mesmo? Com certeza. Mas será que a saúde realmente ela começa ali? Ou será que ela começa muitos anos antes? Talvez ainda na infância? Vamos lá, doutora. Eu quero saber a sua opinião como profissional da área da saúde e pode também trazer a sua opinião sincera sobre a sua visão pessoal sobre esse tema que nós vamos abordar hoje. Vamos lá, e tem algumas perguntinhas aqui para você. Você acredita que hoje as pessoas estão vivendo mais anos, mas não necessariamente com mais qualidade de vida? O que você acha sobre isso? Sem dúvidas. Hoje, sabemos que a medicina atualizou demais e se acrescentou muitos anos ao longo da vida. Porém, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é: se acrescentou mais anos de vida ou mais vida em anos? Porque vamos pensar, do que adianta chegarmos nos nossos 80 anos, mas chegar nesses 80 anos sem autonomia nenhuma, sem ter uma memória boa, sem conseguir brincar com os netos, ou até mesmo com os filhos, dependendo da idade ao qual foi pai ou mãe. Então, a gente tem que pensar não em mais anos de vida, mas sim em qualidade de vida. E pensar que a saúde ela não é construída a partir dos 60 anos. Não, ela é construída lá atrás, ainda na infância. Eu gosto de dizer que é como se fosse a construção de uma casa. Não tem como esperar que a casa ela seja bem construída se ela não tem uma base bem alicerçada. É a mesma coisa a nossa saúde. Não adianta a gente pensar em mais anos de vida. Eu preciso pensar em qualidade de vida. Eu concordo plenamente, doutora. Quando nós não observamos a infância, a saúde enquanto pequenos, o prejuízo é ainda maior quando nós estamos adultos, né? Então vamos para a segunda pergunta. Você que trabalha diretamente com a saúde infantil, quanto da saúde de um adulto começa a ser construída ainda na infância? Existe uma informação que pode mudar ou irá mudar completamente a forma como vocês enxergam a saúde de um todo. Eu quero que vocês entendam que a saúde do adulto, ela não começa na vida adulta. Ela começa muito antes disso, ainda na gestação e principalmente nos primeiros anos de vida. Existe algo que hoje a gente sabe através da ciência que se chama programação biológica. A programação biológica nada mais é do que os nossos primeiros 1000 dias de vida. O que seria esses primeiros 1000 dias de vida? É a fase onde a criança está programando tudo a respeito da saúde dela. É onde está sendo desenvolvido e programado o intestino, o metabolismo dela.
o cérebro está sendo construído, então as emoções estão sendo concretizadas, o sistema imunológico dela está sendo desenvolvido. Hoje a gente vê que as doenças crônicas, elas estão aparecendo cada vez mais cedo. Crianças obesas, crianças com resistência insulínica, esteatose hepática, isso mesmo, gordura no fígado. Então, tem crianças que não estão metabolizando como deveriam estar, por estar nessa fase de desenvolvimento. Então, eu gosto de falar que a infância ela é um investimento. Cada coisa, cada semente que plantamos nessa fase, ela vai ser colhida lá na frente, na vida adulta. E voltando ali na analogia da construção de uma casa. Para que a gente tenha uma casa alicerçada, bem firme, a gente jamais vai começar a construção dela pelo telhado. A gente precisa de um alicerce forte, para quando vir uma tempestade, ela conseguir permanecer de pé. Se eu tenho uma casa com uma estrutura fragilizada, uma estrutura fraca, o primeiro vento que vir vai acabar destruindo. A mesma coisa é a nossa saúde. Se eu quero um adulto saudável lá na frente, eu tenho que entender que a base dele precisa ser alicerçada em uma base forte, resistente, que nada mais é do que a infância. Então, doutora, você concorda comigo que a saúde hoje das crianças, que a gente vê o quanto que hoje as crianças já estão adoecidas, né? Elas já apresentam doença. Você concorda também que isso vai trazer um prejuízo muito enorme para o futuro desses futuros adultos? Demais. A colheita, ela não vai acontecer agora. Ela vai acontecer lá na frente. Então, hoje, os adultos obesos, os adultos diabéticos, os adultos que têm alguma doença crônica já instalada, não necessariamente ela aconteceu do dia para a noite. Ela foi uma construção que ocorreu lá na infância ainda. Sim. E quais hábitos na infância podem influenciar a nossa saúde na fase adulta? Quais são os hábitos que nós trazemos da nossa infância que podem desencadear aí as doenças na nossa fase adulta? Bom, antes de falar de hábitos, existe algo que eu gostaria de falar que poucas pessoas entendem, poucas pessoas sabem que é. Nós não nascemos e nem ficamos doentes do dia para a noite. A maioria das doenças crônicas, elas vão sendo construídas silenciosamente ao longo dos anos. E a infância é justamente a fase onde esta construção ela começa. Então precisamos entender que às vezes aqueles hábitos que parecem simples, eles têm sim um grande impacto na nossa vida. Não, igual fala, a colheita ela não vai ser agora, ela vai ser lá na frente. Então, quando eu falo de hábitos, eu falo de alimentação saudável. Então, eu tenho que entender que a alimentação dessa criança tem que ser rica em nutrientes e pouco ultraprocessados. Não que essa criança nunca mais vai poder comer aquele doce, aquele bolo, mas não vai fazer parte mais da rotina. Eu preciso ter um sono de qualidade. Então, eu tenho que entender que se essa criança ela não está tendo um sono bom, nada desse organismo vai funcionar bem. Eu tenho que ter menos tempo de telas, infelizmente. Hoje, muitas crianças estão sendo diagnosticadas, inclusive com TDAH, mas nada mais do cérebro delas está sofrendo e passando por um processo de neuroinflamação. Quando eu falo neuroinflamação, é um cérebro inflamado, justamente isso. Então, por menos tempo de telas, movimento, eu preciso que essa criança se exercite. Sim, faça o exercício físico, mais presença dos pais. Como assim presença? Sim, tempo de mesa. Juntar ali toda a família, sempre no café da manhã, no almoço, na janta, e ter aquele momento juntos. Tudo isso vai sendo construído na criança. E quando a criança ela aprende desde pequena que a saúde faz parte da vida, da rotina, ela tem muito mais chance de se tornar um adulto que vai conseguir sustentar uma rotina saudável lá na frente. E isso você sentiu na pele, doutora? Você sentiu na pele? Porque assim, ó, eu senti na pele essa dificuldade em relação a entender o quanto que a saúde ela impacta, né? A falta da saúde, o quanto que a falta da saúde impacta na nossa vida adulta. Eu tive muitas complicações, passei por muitas intercorrências e eu acredito que a doutora também não está na saúde integrativa à toa. A gente sabe que quem entra com essa visão, geralmente ela já
tem um propósito de vida um pouco diferente. E eu queria saber de você, doutora, com a sua visão hoje, qual hábito você acredita que seus pais, por falta do conhecimento, que a gente precisa ser sincera, que antigamente não tinha a quantidade de conhecimento que hoje é facilitado com a rede social, mas antigamente os nossos pais não tinham tanto conhecimento. Qual hábito a doutora acha que foi muito prejudicial, qual dos hábitos você trouxe da infância que fez o seu corpo sentir algumas alterações na fase adulta? Bom, hoje, depois de muitos conhecimentos, muitos anos, né, de estudos, muito conhecimento adquirido, hoje eu vejo que muito do que eu sofri e conheci essa área, inclusive da medicina integrativa como paciente doente, foi uma colheita que eu tive lá de trás, ainda na infância. Para quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea, então, querendo ou não, já nascemos com muitas alterações, seja hormonais, de metabolismo, mas algo que foi prejudicial da rotina, hábitos de vida quando eu era criança, foi a questão da alimentação. Eu era uma criança muito desnutrida. Não tínhamos, a minha mãe não tinha a informação, tanto de conhecimento que hoje a gente tem acesso. Antigamente não existia celular, computador igual temos hoje em dia. Então era uma alimentação muito pobre em nutrientes. Claro que eu passei por um período na fase da minha vida em questão financeira muito difícil, então não tem como eu querer exigir da minha mãe que ela tivesse dado todo este suporte nutricional que ela deveria ter dado como mãe. Mas algo que fez com que eu colhesse na minha vida adulta foi justamente a alimentação. E vamos para mais uma pergunta, então, doutora. Como as famílias podem cultivar hábitos que favoreçam a saúde desde cedo, sem criar culpa ou medo? Bom, antes de falar de hábitos, eu acho importante eu falar algo para que os pais eles tirem essa culpa e medo que eles tanto sentem e até mesmo paralisam. Entendam uma coisa, vocês não precisam ser pais perfeitos e não precisam fazer tudo perfeitamente. A saúde da criança é algo que é construído todos os dias, diariamente. Quando eu falo que paralisa, é porque muitas famílias, pelo fato de acharem que precisa todo dia ser perfeito, todo dia precisa seguir minuciosamente cada detalhe da rotina daquele jeito, acabam paralisando não conseguem aplicar a rotina e os atos que deveriam estar aplicando na vida da criança. Mas entenda, tudo que eu faço diariamente, seja uma mudança na alimentação, a criança não gostava de comer tal alimento, hoje ela já come. Eu já consegui mudar a rotina do sono dela, consegui acrescentar mais presença na mesa, em família. Tudo isso vai sendo construído diariamente. Quando a gente vai construindo isso diariamente, fica muito mais fácil de consolidar, de manter isso não somente na vida da criança, mas ela conseguir levar isso para o resto da vida. Então entenda, pense comigo, não preciso fazer tudo perfeitamente. O que eu preciso é todos os dias construir hábitos saudáveis devagar, um passo de cada vez para assim a minha criança, o meu filho, conseguir entender que aquilo faz parte da vida dele. Para não criar traumas também, Traumas, né? E a exatamente. gente vê hoje o quanto isso é um dos temas mais falados, né? O trauma que a gente traz da nossa infância, dos hábitos e hoje a sociedade ela implanta uma perfeição na qual realmente paralisa os pais e eles não sabem mais O que o fazer? que fazer no momento certo e às vezes acabam se perdendo com isso, né? E fale para mim, doutora, qual mudança simples você acredita que qualquer família possa começar a fazer ainda essa semana aqui, já para ver diferença na vida dos filhos? Bom, se eu pudesse escolher uma coisa para acrescentar essa semana, seria criar uma rotina. Por mais simples que pareça, a rotina ela é transformadora e ela transforma não somente a saúde da criança, mas de toda a família. E o que seria criar essa rotina? Criar horário para acordar, criar horário para dormir, para tomar café da manhã, almoçar, jantar, fazer tarefas de casa e também da escola, horário de tela, com tempo de tela, o que aquela criança vai passar, seja no celular, seja na televisão, no videogame, tempo em família.
Muitos dos meus pacientes, eles já criaram esse ritual, essa rotina em família, que é o quê? Sentar em volta da mesa, seja na aliança, no café da manhã ou no almoço, e perguntar como foi o dia, o que tiveram de dificuldades, cria um jogo em família. Isso faz muito bem para a saúde da criança, seja no comportamento dela, na alimentação, porque a partir do momento que cria-se o hábito de sentar na mesa, se alimentar bem, querendo ou não, a colheita, a saúde é uma consequência. Então, o sistema imunológico dela vai melhorar, não tem como isso não acontecer. Só que eu vejo que criar uma rotina hoje em dia na vida de todas as famílias vem sendo a maior dificuldade. Porque, convenhamos, hoje a internet está cheia de informações. Porém, o difícil é aplicar tudo isso na rotina. E foi pensando justamente nisso que eu até criei uma mentoria para mães, para famílias, para ajudá-las a concretizar, a colocar essa rotina na vida delas. Para elas conseguirem trazer todas essas informações que elas até veem na internet, mas elas conseguem trazer para a realidade. Porque tem tanta coisa, sabe? Tantas informações que acabam não conseguindo trazer isso para a realidade da própria Acaba família. dificultando o simples, né? Dificultando simples. Então, eu criei essa mentoria pensando justamente nisso, pegar na mão da mãe, da família e ensinar como fazer, de que forma construir, mas também, além de tudo, como mantê-la durante toda a vida, a infância da criança e também da família. Que projeto maravilhoso, doutora. Eu fico muito feliz em saber que hoje tem tantos profissionais dedicados a ajudar as demais famílias. Acredito que isso você trouxe através de uma dor que você tinha, de algo que você viu ao longo da sua vida de estudo, que você conseguia, através do seu conhecimento hoje como adulta, ajudar mais famílias a não passarem pelo processo, talvez, o qual você passou. Então, eu acho isso muito lindo. Esses projetos que transformam a vida das pessoas e das famílias é um dos projetos que eu mais amo, tanto em participar, quanto também em saber que tem mais profissionais que têm essa visão. E hoje, falando dos pequenos, né, que é a saúde que hoje precisa de uma atenção um pouco mais ainda detalhada, mais minuciosa, porque infelizmente eles estão um pouquinho mais perdidos por conta dos pais de hoje que estão perdidos nas informações. E fale para mim, doutora, se fosse para você hoje dar uma mensagem, passar alguma informação para alguma família na qual hoje você pudesse transformar a vida de mais de uma família, qual mensagem ficaria aqui para o final da nossa conversa? O que eu quero trazer é para pai, mãe, que está assistindo hoje esse episódio, que eu quero que você saiba essa frase na sua cabeça. Você não precisa ser pai e mãe perfeitos. Os seus filhos não precisam de pais perfeitos. Entende? Eles precisam de pais presentes. Pais que estejam com eles lado a lado, construindo a cada dia essa saúde que tanto eles precisam. Eu falo assim que os seus filhos, eles não precisam de um melhor amigo dentro de casa. Às vezes essa frase até soa um pouco estranha, mas é que o pai e a mãe, eles precisam ser pai e mãe. O amar o filho é justamente colocar limites. É entender que eles não têm consciência das suas escolhas. Eles não sabem o que é aquele alimento, o não fazer uma atividade física, ou ficar tempo demais na tela vai fazer mal para a saúde deles. Eles não têm essa consciência ainda. Quem constrói isso é você pai, é você mãe. Então, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje é exatamente isso. Não queiram ser pais perfeitos, longe disso. Escolham ser pais presentes, sejam do lado dos filhos e ajudem eles a se tornarem lá na frente aquele adulto que um dia você gostaria que tivesse acontecido com você. Doutora, muito obrigada por compartilhar conosco não apenas o seu conhecimento, mas também a sua forma de enxergar a saúde. Eu tenho certeza que essa conversa aqui, ela levou muitas informações, reflexão, inspirações para muitas famílias que estão aqui nos assistindo. Fale agora para o público aqui, doutora, como é que eles te encontram nas redes sociais e fala um pouquinho mais sobre o seu projeto. Bom, quero agradecer essa oportunidade de estar trazendo mais conhecimento e também informações para cada pai e mãe, para cada um que assistiu esse episódio. O meu Instagram vocês podem me encontrar como @doutora Jéssica Tozinho.
Lá na minha bio tem um link onde você tem acesso ao meu contato, também a minha mentoria e para agendar consultas para os pequenos. E lá eu consigo compartilhar mais conhecimentos, vídeos, onde vocês vão entender um pouco mais tanto sobre o desenvolvimento infantil, como também como aplicar isso na rotina dos seus filhos. Eu já sigo esse perfil e recomendo. E doutora, para quem está aqui nos assistindo, às vezes não consegue passar em consulta presencial com você. Fale aqui pra gente, você faz consulta online, como que funciona para quem mora longe? Bom, para quem nos acompanha de outra cidade ou até mesmo está no país, realizo consultas online. Então, lá no link da minha bio, quando você clicar em consulta, vai ter todas as informações em questão de ser online ou presencial. Em relação ao meu projeto, é um acompanhamento de 3 meses, onde eu caminho lado a lado com a família, com os pais, ensinando como eles podem arrancar todas essas informações que eu trouxe no episódio de hoje, que seja a realidade deles no dia a dia das crianças e da família. Eu já sigo esse perfil, eu recomendo que vocês comecem a seguir também. Ela dá muitas dicas e orientações sobre construção de rotina, sobre o olhar delicado sobre a saúde da criança. Então, já comece a seguir a doutora para que você não perca nenhum conteúdo. Hoje, então, nós aprendemos que cuidar da saúde não começa quando a doença aparece. Ela começa muito antes nas escolhas, nos hábitos e em como os nossos pais cuidam de nós, na forma como nós vivemos ao longo das nossas vidas. Cada fase ela oferece oportunidade para cuidarmos melhor de nós mesmos e cuidar também de quem nós mais amamos. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a doutora Laís Vieira e espero você na próxima semana. Beijos.